E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo hoje da matéria de mecânica dos materiais e hoje eu quero passar para vocês o método das seções, que é o método aplicado para a gente calcular esforços em membros específicos de treliças, tá? Você vai ver em outras matérias dessa mesma área, poderia ser mesmo aqui em mecânica dos materiais ou em resistência dos materiais lá com o professor Fábio, que existe um outro método das seções para vigas. E esse método das seções é diferente do método que eu vou passar para vocês aqui para treliças. Então é importante você saber que o foco desse método das seções que eu vou passar para você hoje é focado em treliças, tá bom? Vamos lá! No último vídeo você deve ter visto a apresentação do método dos nós. E lá no método dos nós, a gente pegava uma treliça, pegava um nozinho em algum canto ali que tivesse só dois elementos, e aí eu começava calculando a força naqueles elementos e ia seguindo para os próximos nós que tivessem dois ou menos elementos para que eu pudesse calcular a força, e dessa forma eu conseguia calcular a força em todos os elementos da treliça ali, tá? Normalmente você não precisa calcular o esforço em todos os elementos, mas você às vezes está interessado em um elemento específico. E nesse caso, o método dos nós ele não é um método tão conveniente, porque se você precisa saber o esforço em um membro que está lá no meio da treliça, você tem que começar por alguma das extremidades, e aí você vai ter que fazer muitas contas até chegar naquele membro que está lá no meio, e isso pode ser complicado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o método das seções, que tem uma abordagem diferente do método dos nós. No método dos nós, a gente olhava para cada nó da treliça e fazia o DCL daquele nó e analisava aquele nó especificamente. Como não é uma partícula, a gente não trabalhava muito com somatório de momentos, era só somatório de forças nas direções de interesse ali, e a gente já conseguia achar todas as forças envolvidas, né? A restrição nesse método é que eu só poderia analisar nós que tem duas ou menos forças que precisam ser calculadas, porque para cada nó eu só tenho duas equações que eu posso aplicar, que é a somatória das forças em duas direções do plano. Então, para aquele nó eu tenho duas equações, então eu posso ter no máximo duas incógnitas. No método das seções, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar a treliça como um conjunto de corpos rígidos, tá? Então, se eu cortar uma treliça no meio, eu vou entender que uma parte de um lado é um corpo rígido, é uma estrutura rígida, e a outra parte do outro lado também é uma estrutura rígida. E eu vou tratar essas estruturas como corpos rígidos. É algo muito similar ao que a gente fazia lá no método dos nós para calcular as reações, por exemplo. A gente considerava a estrutura, né, a treliça inteira como um corpo rígido, e assim a gente conseguia calcular as reações ali nos pontos de apoio, suportes e tudo mais. Agora, no método das seções, a gente vai tratar a treliça como dois ou três corpos rígidos, né, conjuntos de corpos rígidos, e a gente vai avaliar a interação entre eles através dos membros cujas cargas a gente quer calcular especificamente, tá? Então, isso aqui é uma breve introdução do método. Quero passar para exercícios para explicar melhor para vocês como é que funciona. Então vamos lá. Então eu escolhi esse exercício aqui, ó. Ele é uma estrutura do tipo treliça, vocês estão vendo aqui, né? Ela tem um carregamento e até você pode achar estranho que eu tenho uma parte do carregamento sendo aplicada aqui nesse nó aqui, que é o nó de apoio, né? Então eu tenho carga aplicada no chão. O que não é muito usual de a gente ver, mas pode acontecer, tá? Por que pode acontecer? Isso daqui, da forma como está aqui, normalmente é uma representação concentrada do peso da própria treliça, tá? Então a gente tá... eu consigo imaginar aqui, pelo menos, que isso aqui é uma tentativa de distribuir o peso das partes da treliça aqui em alguns nós, para a gente entender esse peso já como uma carga, tá? Mas isso é mais a nível de curiosidade mesmo. Essas duas bolinhas vermelhas que eu fiz aqui, eu fiz para não ter que pôr o enunciado aqui, para a gente não gastar espaço, tá? Essas duas bolinhas aqui significa que lá no enunciado ele pediu para a gente calcular a carga na barra CG
e na barra GH. Então eu preciso saber a carga nessas duas barras aqui, tá? Quando eu digo saber a carga, a gente precisa saber a intensidade da força que essa barra está carregando, e eu preciso saber classificar ela, se ela é uma força de tração ou de compressão, tá? Bom, como que eu faço isso? Como que eu vou fazer nesse exercício aqui? Eu poderia resolver pelo método dos nós. Esse aqui não tem problema nenhum, ele funciona, você consegue resolver pelo método dos nós. Só que tem um porém. Olha só, primeira coisa, eu ia ter que calcular as reações dos dois lados aqui, ó. Desse lado e desse lado. Calculo as duas reações. Aí eu ia ter que começar por algum nó que tivesse dois elementos, tá? Então, olha só, no nó A ou no nó F, beleza, a gente consegue. O G tem 5 elementos, o H tem 4, o E tem 3, o D tem 3, o C tem 4, o B tem 3. Então eu conseguiria começar só no nó A ou no nó F aqui, ó. E aí até eu chegar aqui a calcular a carga dessas duas barras aqui, a CG e a GH, eu ia ter que analisar, olha, né, o nó A, por exemplo, depois eu teria que ir para o nó B, depois eu teria que ir para o nó C e depois eu teria que ir para o nó H. Então eu tenho 4 nós para analisar, e isso dá bastante conta, fora que eu ia ter que calcular a carga nas barras AB, AH, BH, BC, CH, desnecessariamente. Tá? Eu não precisaria talvez calcular a carga nessas barras aqui, e na CD também, porque a gente vai analisar o nó C. Então talvez eu não precisaria fazer isso, talvez eu não precisaria calcular todas essas cargas aí para chegar nas duas cargas que eu quero. Tá? Então qual que é a abordagem? A abordagem é que a gente vai entender essa treliça aqui como um conjunto de corpos rígidos. Como a gente está no plano, a gente sabe que para cada corpo rígido eu tenho 3 equações que eu posso aplicar, que é somatória de forças em uma direção, por exemplo, x, somatória de forças em outra direção, por exemplo, y, e somatória dos momentos em torno de qualquer ponto do corpo. Então eu tenho 3 equações. Se eu tenho 3 equações, eu posso ter 3 incógnitas no meu corpo, tá? E esse é o princípio. Então o que acontece? Eu vou tentar cortar essa treliça aqui de uma forma que eu corte 3 ou menos barras, tá? Tem treliças onde é muito difícil você cortar 3 ou menos barras. E aí o que você pode fazer é trabalhar com mais cortes, né? Em vez de cortar, fazer um corte que pega 3 barras, eu posso fazer um corte que pega 4 barras e um outro corte auxiliar que pega 3 dessas barras e mais uma outra barra diferente. E aí eu consigo trabalhar com mais equações, eu consigo ter mais equações para resolver, tá? Mas no caso aqui, ó, a gente precisa da força na barra CG e na barra GH, beleza? E eu consigo fazer um corte aqui na vertical, ó, pegando a barra CD, a CG e a GH. E aí eu estou cortando só 3 barras. Cortar 3 barras é bom, porque isso quer dizer que você gera 3 incógnitas e você vai ter 3 equações que você pode aplicar no seu corpo para resolver, tá? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar o verdinho aqui para você entender, e a gente vai fazer essa seção aqui na treliça, ó. Vou cortar. E é importante que você corte os elementos cuja força você quer saber, tá? Porque esses elementos cortados, eles vão virar incógnitas. E aí quando você calcula eles, você calcula a força. Ah, agora eu entendi! Fiz esse corte aqui. E aí, bom, eu vou precisar, antes de começar a analisar as seções, eu vou precisar das reações. Mas eu vou precisar das reações no ponto A e no ponto F? Não, porque eu não vou analisar a treliça inteira agora. Agora eu só quero analisar esse ponto A aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, agora eu só quero analisar essa metade da esquerda da treliça aqui, ó. Dá pra fazer com a metade direita também, tá? Mas como eu não tenho algumas dimensões escritas aqui na da direita e eu tenho na da esquerda, eu preferi usar a da esquerda porque eu tenho certeza das dimensões. Como eu vou analisar só essa metade aqui, eu preciso calcular só as reações em A. Eu não preciso calcular as reações em F. Então, conta menos para fazer. Olha só, se eu olhar para as cargas aqui, eu não tenho nenhuma carga horizontal, só tenho cargas verticais. Então a somatória das forças na horizontal, ela é 0, a somatória das forças em x é 0. Isso quer dizer que a minha reação lá no ponto A, a minha reação horizontal no ponto A vai ser 0. Eu não tenho reação horizontal no ponto F, porque eu tenho um rolete aqui,
só teria reação horizontal no ponto A, e essa reação a gente sabe que vai ser zero, então nem vou calcular. Agora, para calcular a reação vertical aqui no ponto A, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto F. Aí eu já saio com essa força direta, então vamos lá. Somatória dos momentos em torno do ponto F vai ser igual a... Bom, essa carga L sobre 2 em F não gera momento. L aqui tem um braço de 3 e gera um momento positivo com relação a F. Se você escutar uma criança aí, é meu filho, tá? Não esquenta não. Então eu tenho 3 que multiplica L positivo, né? Porque regrinha da mão direita lá, tá saindo da lousa. Depois eu tenho L com braço de 7 aqui, com relação a F. Então, mais 7L, beleza. Depois eu tenho L sobre 2 com braço de 10 aqui, com relação a F. Então, mais 10L sobre 2. E eu teria, né, nem fizemos desse L aqui, mas só colocar aqui a forcinha para você entender. Eu teria uma força de reação aqui, que é a nossa RAY. E essa RAY está gerando um momento negativo com braço de 10. Então a gente vai colocar lá também. Menos 10 RAY. Isso aqui tudo igual a zero. Oi? Oi, Luta. Olha a marca. Tem que usar a máscara? Pra proteger? Tá vento. Tá vento, né? Né? Tá bom, então. O que você tava fazendo? Você tava brincando? Então sei. Você tava fazendo sua atividade da escola? Fala pra todo mundo fazer a atividade do papai. Então, papai. Fala, faz a atividade do papai, fala. Então, papai. Tá bom. Manda um beijo então pra todo mundo. Tchau. Bom, aqui eu tenho 10L mais L sobre 2, mais 10L sobre 2, então eu tenho 15L. Vou passar para o lado de lá menos 15L. Vou dividir por menos 10, 1,5L. Então, RAY vai ser igual a 1,5L. Ou, se quiser usar fraçõezinhas, 3L sobre 2. Beleza. Então a gente já sabe que eu tenho uma forcinha de 3L sobre 2 aqui para cima. Essa daqui era bem facinha de calcular, né? E agora, o que eu faço? Bom, agora eu vou começar a analisar essa parte aqui da treliça. Ó. E isso daqui é muito importante, pessoal. Então vamos lá. Eu vou até dar uma resumida nas contas aqui. Então olha só, pessoal. Como que eu desenho essa treliça aqui, essa parte da treliça? Olha só. A primeira parte aqui, eu desenhei normal. Tenho aqui os elementos estruturais. Na parte onde eu fiz as seções, como que eu faço? Eu tenho o hábito de desenhar os elementos que eu cortei tracejados assim, ó. Tá vendo? Eu desenhei até o ponto G aqui, ó, que não faz parte mais desse corpo, dessa parte da treliça que eu estou analisando aqui. Mas eu desenhei porque às vezes esse ponto aqui, esses pontos extras, eles podem ajudar em alguma coisa. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar as forças que agem nessa parte aqui, nesse corpo aqui, tá? Então aqui, ó, a gente sabe que tinha uma carga de L sobre 2 para baixo. Então tá aqui, eu tenho essa carga de L sobre 2. Eu tinha essa reação RAY para cima. Então vamos colocar ela aqui, ó. E a gente já sabe que essa RAY vale 3L sobre 2. Então vou até colocar o valor aqui. Pronto. Eu tenho essa carga L aqui no ponto H, que eu tenho que pôr também. Então aqui a gente tem uma forcinha para baixo. L. E aqui nos elementos que eu cortei, eu vou ter forças nas direções dos elementos que eu cortei, tá? Como que eu trabalho essas forças aqui, ó?
eu posso colocar essas forças apontando para dentro do elemento ou apontando para fora do elemento, tá? Se eu colocar a força apontando para dentro do elemento, vamos dizer assim, ó, por exemplo, aqui nesse ponto D aqui, ele funciona exatamente igual ao nó, tá, pessoal? Então, se eu colocar aqui, ó, aqui no ponto C, por exemplo, uma força para cá, essa força aqui, ela tá apontando para dentro do elemento CD, e eu vou chamar essa força aqui de FCD, isso aqui significa que o meu elemento CD está em tração, tá? Pela mesma explicação do vídeo lá de método dos nós. Quer dizer, o nó está empurrando o elemento para dentro, porque o elemento está empurrando o nó para fora, tá? Então, se o elemento está empurrando o nó para fora, o elemento está em tração, ele está esticando, tá certo? Beleza, então eu tenho aqui essa força FCD. Se eu tivesse que fazer o diagrama no outro corpo, vamos fazer aqui para ficar claro para você. Esse FCD a gente colocou aqui assim, ó. Tá vendo? No outro corpo, como que vai estar essa força FCD? Ela tem que estar para dentro também, tá? Porque o elemento ou ele está em compressão, né, que as forças estariam para fora, ou ele está em tração, que as forças estão para dentro. Tá? Eu não posso colocar o elemento em tração em um corpo e em compressão no outro corpo. Ele tem que, minha hipótese tem que ser coesa, tá? Então aqui, ó, aqui a gente não vai fazer DCL da outra metade aqui da treliça, a gente só vai fazer DCL dessa metade, mas sempre que a gente for fazer o DCL das outras partes, a gente tem que sempre lembrar como que a gente considerou cada elemento para não fazer bobagem. Eu, particularmente, bem como no caso do método dos nós, o que eu faço? Eu considero sempre os elementos em tração, tá? Então, olha só, como eu sei que está tudo em tração, na minha hipótese, eu vou fazer todas as setinhas saindo do nó C aqui, olha só. Aqui eu tenho a força FCG, vamos desenhar aqui, ó, FCG, e aqui embaixo eu tenho a força FGH, e ela tem que estar saindo do meu nó também aqui, ó. FGH, tá? Eu sempre faço com todos os elementos em tração porque é um método meu. Para mim fica mais fácil de acertar dessa forma. Bom, agora que eu coloquei as forças aqui que agem no corpo, eu ainda tenho que prestar muita atenção, por quê? Porque quando eu estou usando o método das seções, não necessariamente eu preciso calcular tudo. Tem coisas que eu posso evitar de calcular, tá? E se eu evitar contas é sempre melhor, porque eu consigo chegar no mesmo resultado, correndo menos chance de errar. Então vamos lá. As forças que eu tenho que calcular são FGH e FCG. FCD eu nem preciso calcular, então se eu conseguir um jeito de não calcular FCD, vai ser muito legal. O que eu posso fazer? Bom, uma estratégia aqui é você fazer uma somatória dos momentos em torno desse ponto C aqui, ó. Tá? Porque se você fizer uma somatória dos momentos em torno do ponto C, FCD e FCG, que são colineares com o ponto C, não vão entrar nessa somatória de momentos. Essas forças aqui do cantinho você já conhece. E essas duas forças aqui são as únicas que vão entrar na sua somatória de momentos, sendo que apenas FGH é o que você não conhece. Então fica muito fácil de calcular FGH dessa forma, tá? Então vamos fazer lá a somatória dos momentos em torno do ponto C, vai ser igual. Eu tenho as dimensões aqui no meu desenho, ó. Então eu tenho essa força 3L sobre 2, gerando um momento negativo em torno de C, com um braço de 3 metros. Então eu tenho menos 3 vezes 3L sobre... Opa! Caneta azul, azul caneta. 3L sobre 2, beleza. Eu tenho essa força de L sobre 2 gerando agora sim um momento positivo em torno de C, com braço de 3 também. Então, mais 3 vezes L sobre 2. Essa força L aqui, ela também não gera momento em torno de C, porque ela é colinear com C. Tá vendo? Não tem braço aqui. E a força FGH gera um momento positivo em torno de C. E o braço dessa força FGH aqui é de 3 metros, que está aqui, ó. Então, mais
3FGH igual a 0. Bom, eu consigo cortar um monte de 3 aqui, né? Tem esse 3 aqui, com esse 3 aqui que corta, com esse 3 aqui que corta. Eu tenho menos 3L sobre 2 mais L sobre 2. Isso daqui dá menos L. E mais FGH igual a 0. Então, a gente descobre que FGH vai ser exatamente igual a L. Pronto. Então, a gente já descobriu FGH. Tá aqui, ó. Uma parte da nossa resposta tá feita. E faltou FCG. Para calcular FCG também não é muito difícil, pessoal, porque olha só, dessas 3 incógnitas aqui que a gente tinha, FCG é a única que tem componente vertical. Então, se eu fizer uma somatória das forças da vertical, matou aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, e eu vou fazer somatória das forças em Y, vai ser igual a 3L sobre 2 positivo, L sobre 2 negativo, tá aqui, L negativo tá aqui, e FCG seno de alfa negativo, então menos FCG seno de alfa igual a 0. Aqui eu tenho 3L sobre 2, menos L sobre 2, menos 2L sobre 2. Então, esse 3L sobre 2 aqui vai cancelar com esses caras aqui. Beleza? E FCG menos FCG seno de alfa igual a 0. Não preciso nem calcular o seno de alfa aqui. Tem pela geometria, você poderia calcular. Mas você descobre que FCG é igual a 0. Então, olha só. Nesse caso específico aqui, para esse carregamento que eu tenho nessa treliça, essa barra CG aqui tinha força 0. Tá? Ela não estava nem em tração nem em compressão. A barra GH, tá, do FGH aqui, ela tem um valor de L positivo, então a barra GH está em tração. Tá? Então a gente sabe que FGH vai ser L em tração e FCG igual a 0. Se é 0, não tem nem tração nem compressão, tá? Isso aqui acontece, pessoal, e você pode perguntar, né? Fala, pô, se a força dessa barra CG é 0, para que eu tenho essa barra CG? Essa força é 0 para esse carregamento que está aqui desenhado, tá? A treliça ela sempre vai ser a mesma na sua estrutura, mas o carregamento pode mudar. E se o carregamento mudar, essa barra provavelmente vai começar a ter um esforço ali, tá? Né? Então você não pode ter um quadrado, por exemplo, dentro da sua estrutura. Você tem que ter uma travessa aqui para você deixar essa estrutura não colapsável, tá? Essa estrutura ela tem que ser definida, né? E a estrutura ela tem que ser resistente, independente do carregamento. Então, para esse carregamento aqui deu 0, mas se eu tirasse um desses L's aqui, por exemplo, ou se eu colocasse uma outra força em outro canto aqui, com certeza a gente conseguiria fazer essa força ser diferente de 0. Tá bom? Vamos lá para o próximo exercício, então. Esse exercício aqui, pessoal, também ele é bem interessante. Eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho essa treliça aqui, e eu tenho uma carga aplicada aqui de 6 kN aqui nesse nó D, e eu quero saber os esforços nos nós AB, BG e GF, tá? O que é interessante desse exercício aqui? Primeiro, você não consegue calcular as reações verticais aqui, ó. Tá vendo? Nos pontos A e no ponto H. Porque você tem dois pinos aqui. Então você teria uma reação RAY e uma reação RHY, né? E esse sistema é estaticamente indefinido. Porque a hora que eu fizer a somatória das forças aqui, eu vou ter duas incógnitas da vertical. Somatória dos momentos em torno de qualquer ponto aqui não vai me resolver isso, porque essas forças na vertical elas estão alinhadas, tá? Então,
eu simplesmente não consigo saber a reação na vertical nos pontos A e H. É um sistema estaticamente indefinido. Se você quiser, como exercício, você pode tentar calcular aí na sua casa e você vai ver que não dá para calcular, tá? As reações na horizontal aqui são fáceis de calcular. Com somatória de força e somatória de momentos a gente calcula, tá? Mas o mais interessante ainda desse exercício é que a gente não precisa calcular as reações nesse caso, tá? Porque olha só, eu quero saber o esforço nesses três elementos aqui, AB, BG e GF, e eu posso fazer uma seção aqui na minha treliça dessa forma aqui, ó, tá? Eu consigo fazer essa seção, e fazendo essa seção aqui, eu posso analisar esse corpo da direita aqui, ó, que não tem reação para calcular, tá? Então fica muito tranquilo de resolver dessa forma. Então vamos resolver. Primeiro eu preciso redesenhar essa treliça aqui. Então vamos lá. Está aqui desenhado essa parte aqui da direita da minha treliça. Eu gosto de colocar o nome dos nós também, para a gente não se perder as dimensões aqui, tá? Primeira coisa, essa carga de 6 kN eu não posso esquecer de pôr aqui, tá? Eu não vou calcular nenhuma reação, mas eu tenho essa carga que está aqui de 6 kN. Tá aqui minha carga. Beleza. Aí eu tenho as forças, né? Então eu cortei 3 elementos, então eu tenho uma força FAB para cá. Vamos desenhar ela. Por que ela tá para a esquerda, pessoal? Porque eu estou considerando meu elemento AB em tração, tá? Eu vou ter uma outra força aqui para baixo, FBG, e eu vou ter uma terceira força aqui nessa direção aqui, ó, que é a nossa FG. Opa. Aqui, FG, tá aqui. Todas saindo dos nós, pessoal. Todas indo para dentro do elemento estrutural. Por quê? Porque a gente está considerando todo mundo em tração. Tá? Como eu estou considerando todo mundo em tração, elas estão entrando. Beleza. Então estão aqui minhas forças. E agora, como é que eu resolvo essas 3 forças? Bom, a única que vai incomodar um pouquinho mais para a gente resolver é essa força FFG aqui, porque eu consigo traçar aqui uma reta horizontal aqui, ó. E aí eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo aqui é importante, eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Que é nada mais, nada menos que, se eu pegar uma reta aqui e traçar para cá, é nada mais, nada menos que esse ângulo aqui, ó. Tá? É o ângulo dessa reta EFGH aqui com a horizontal, tá? E é o ângulo que eu vou usar para decompor a minha força FFG. Bom, como que eu calculo esse ângulo? Eu consigo calcular esse ângulo com a tangente aqui, né? Usando a tangente. Eu sei que a tangente de alfa vai ser esse segmento aqui dividido pelo segmento deitadinho aqui, né? Então eu tenho segmento oposto pelo adjacente. O oposto vale 3 metros, né? É o 5 de total, menos esses 2 aqui. Dá 3 metros aqui embaixo. E o adjacente vale 3 vezes 2,4, que dá 7,2 metros. Então, o alfa, ele vai ser o arco tangente de 3 dividido por 7,2. E se você fizer essa continha aqui, dá aproximadamente 22,62 graus. Pronto, agora ficou fácil. O que eu vou fazer aqui primeiro? De novo, lembra dos truquezinhos lá para calcular as forças isoladamente. Eu posso fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto B aqui, ó. Se eu faço a somatória dos momentos em torno do ponto B, o que acontece? As forças FAB e FBG, elas vão sair da minha somatória de momentos, porque elas são colineares com o ponto B. Eu vou ficar só com essa força FFG aqui, né?
E eu vou ter uma componente horizontal e uma componente vertical dela, e as duas componentes vão gerar um momento em torno do ponto B. Além disso, eu tenho essas cargas aqui de 6 kN, que também vai gerar um momento importante aí em torno do ponto B que a gente tem que considerar, tá? Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno do ponto B vai ser igual a... Vamos começar pela carga. 6 kN. O momento que ela gera é negativo, então menos 6. A distância entre o ponto D e o ponto B aqui é de 4,8 metros, tá? Distância perpendicular, 4,8 metros. Beleza. Então tá aqui o momento gerado por essa carga. O momento gerado pela componente horizontal da força FFG vai ser o seguinte, ó. Ele é um momento negativo também, porque ele provoca essa rotação no sentido horário aqui, né? Então eu tenho menos. O braço desse momento aqui vai ser essa altura aqui. Eu deixo para você treinar geometria aí na sua casa, mas essa altura aqui, apesar de não ser dada aqui, você consegue trabalhar ela com semelhança de triângulos, e essa altura aqui, ela vale exatamente 3 metros, tá? Então eu tenho esses 3 metros de altura aqui, e que vai ser o nosso braço da componente horizontal da força FFG, então negativo, 3 FFG, e aqui, para rebater FFG para horizontal, eu vou trabalhar com o cosseno de alfa. Pronto. E aí eu tenho a componente vertical da força FFG, que também vai gerar um momento negativo em torno do ponto B. E o braço dessa componente vertical aqui é esse braço de 2,4 metros. Então, eu tenho menos 2,4, que multiplica FFG, que multiplica o seno de alfa. Porque agora a gente está trabalhando com a componente vertical de FFG aqui. E a somatória dos momentos em torno de B tem que dar 0. Se a gente fizer as continhas aqui, o que a gente chega? A gente chega aqui, FFG vale menos 9,853 kilonewtons. Ou seja, é 9,853 kilonewtons em compressão. Por que em compressão? Porque a gente considerou ela em tração. Deu negativo, está em compressão. Beleza. Agora que eu já tenho essa força FFG aqui, basta eu fazer a somatória das forças na vertical e na horizontal. Então olha só que tranquilinho. Somatória das forças. Vamos começar pela vertical aqui. Em Y vai dar menos 6 kN. Aqui. FAB não entra. Menos FBG. E FFG tem uma componente negativa aqui também, né? Menos FFG. Como é uma componente vertical, ela vai ser multiplicada pelo seno de alfa. Isso daqui igual a 0. Isolando, a gente vai achar FBG igual a menos 2,21 kilonewtons, que é a mesma coisa que 2,21 kilonewtons, também em compressão, porque a gente considerou tudo em tração aqui, tá? Cuidado, se eu tivesse considerado em compressão, aí o sentido da setinha estaria virado aqui, e aí a sua conta daria positiva aqui, tá? Aqui, enfim. Para terminar, somatória das forças em X vai ser igual a menos FAB menos FFG, que multiplica cosseno de alfa, igual a 0. E aí a gente vai encontrar que FAB vale 9,095 kilonewtons. E como já está positivo aqui, 9,095 kilonewtons em tração.
Então olha só, essa barra aqui, ó, tá sendo tracionada, faz todo sentido, né? Se eu fizer uma força aqui para baixo, eu tô tendendo a provocar uma rotação em torno de H aqui, e essa rotação em torno de H aqui vai tracionar essa barra aqui. Essa barra aqui, ó, essa barra BG, ela tá sendo comprimida. Aqui não é muito fácil de ver, mas faz sentido pela conta, né? Quando você está provocando essa rotação em torno de H aqui, você está comprimindo a estrutura verticalmente, então faz sentido que essa barra BG esteja sendo comprimida. E quando você aplica essa força de 6 kN aqui, ó, você meio que está comprimindo também toda essa parte inferior aqui da estrutura, né? Você está empurrando todo mundo contra H. Então faz sentido que esse membro FGF aqui esteja trabalhando, ou FFG, esteja trabalhando em compressão também. Quando tem mais carga, quando tem mais forças assim, é mais difícil de enxergar. Mas nesse que tem uma força só, é meio tranquilinho de enxergar que está fazendo sentido aí as coisas que a gente calculou, tá bom? Como eu disse para vocês, galera, o método das seções ele não é o preferido da maioria das pessoas, e tem muita gente que acha que ele é o método mais difícil, mas na verdade ele é o método mais fácil, tá? Porque você pensa um pouquinho mais, mas você faz muito menos contas para chegar nos esforços de membros que estão lá no meio da sua treliça, tá? Então eu vou fazer algumas listas de exercícios aí para vocês de treliças. Algumas das treliças você consegue resolver com os dois métodos, e eu aconselho que você resolva com os dois, enquanto que outras treliças você não consegue resolver com os dois métodos, você só consegue resolver com o método das seções, tá? E aí você pode fazer o método das seções para resolver. Sempre lembrando que aqui a gente trabalhou com um exercício simples, onde uma seção só resolveu, mas eu poderia ter um exercício, por exemplo, vamos voltar lá na lousa. Eu poderia ter um exercício, por exemplo, onde eu tivesse duas seções pré-definidas aqui, por exemplo. Eu tivesse uma seção definida aqui, assim, ó. Aqui, 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 aqui. Tá vendo? Eu passei aqui por 5 barras. Com essa seção aqui eu não consigo resolver, porque eu vou ter algumas incógnitas aqui. Então eu posso trabalhar com essa seção aqui, eu faço um DCL para esse corpo aqui, não tem problema nenhum. E eu posso fazer uma outra seção assim, por exemplo, ó, onde eu corto 3 barras, e aí eu trabalho com essa parte aqui da estrutura, fazendo exatamente a mesma análise que a gente fez aqui, tá? Não muda muito, e resolve. Você provavelmente vai ter que fazer mais sessões só e mais análises, mas o que você está fazendo é exatamente o que a gente fez aqui, tá? E vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou lançar as listas de exercícios aí para vocês e a gente vai trabalhar esses exercícios. Então, eu quis fazer esses vídeos aqui para adiantar a matéria para vocês, e aí a gente vai ter as aulas síncronas agora no Teams, e a gente aproveita para resolver mais exercícios, tirar dúvidas para vocês chegarem afiados lá na hora da avaliação, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e um abração para todo mundo, galera.